terei temor, mas sem Jesus não faz sentido o gozo e nem tão pouco a dor. Nem sempre tudo vai dar certo, nem sempre tudo vai ser bom, mas tendo Jesus Cristo perto, terei consolo no Senhor. Não é por ser um filho dele, não é por ter o seu amor, que eu prefiro estar com ele, fazendo dele o meu Senhor. Mas é por gratidão infinda e por vergonha do que sou, que quero tanto ser mudado e ser com ele o que não sou. Se o perigo for intenso e o temor roubar tua fé, lembra-te de quem dá graça, só ele te mantém de pé. Não é por ser um filho dele, não é por ter o seu amor, que eu prefiro estar com ele, fazendo dele o meu Senhor. Mas é por gratidão infinda e por vergonha do que sou, que quero tanto ser mudado e ser com ele o que não sou. Eu quero tanto ser mudado e ser com ele o que não Quero cumprimentar todos os irmãos, todos os amigos, mais uma vez. É um prazer para mim, um privilégio e também uma responsabilidade subir este lugar sagrado e poder partilhar com os irmãos a mensagem que Deus tem, em primeiro lugar, para mim e para cada um de vós. E realmente a história das crianças serviu de mote ao tema, à mensagem que eu quero apresentar esta manhã aos irmãos. E eu vou falar essencialmente do exemplo, o exemplo dos apóstolos. E gostaria de vos convidar a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 2 e verso 4. Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. E os irmãos podem marcar mesmo aí essas páginas que vamos, a maior parte dos versículos que vamos ler e nos socorremos baseiam-se nesta carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E o que é que diz o versículo 4? Diz assim: mas, como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Queridos irmãos, ao revelar o que deve ser a verdadeira motivação no ministério, o apóstolo Paulo pode ajudar-nos a todos a examinarmos o nosso coração e a nossa vida à luz do Evangelho.
O apóstolo aqui nesta carta passa do foco da igreja para um foco sobre os apóstolos e a sua experiência em Tessalónica. Paulo começa por dar graças a Deus por os crentes em Tessalónica terem seguido na vida o seu exemplo e por eles, por sua vez, se terem tornado eles próprios modelos de fidelidade. Ou seja, Paulo, ao escrever esta carta aos habitantes de Tessalónica, ele está feliz. Porquê? Porque ele tornou-se um exemplo, como nós vamos ver mais à frente, explorar um bocadinho mais. Os apóstolos tornaram-se um exemplo e os crentes em Tessalónica tornaram-se eles próprios um exemplo. Mas Paulo sonda mais profundamente o tipo de vida que capacita os apóstolos a agirem como exemplos a seguir. Queridos irmãos, ainda que possa haver muitos motivos, muitas motivações para o ensino, a pregação e o serviço, Paulo põe o dedo naquilo que mais importa. E o que mais importa é que o ministério seja agradável a Deus. Paulo põe o dedo naquilo que mais importa, que o ministério seja agradável a Deus. Paulo estava menos preocupado com o crescimento da igreja em números do que com o desenvolvimento mediante a graça de Deus nos princípios espirituais corretos. Era esta a preocupação de Paulo, o crescimento em termos espirituais. Na mesma carta, ou seja, 1 Tessalonicenses, mas agora nos versículos, e no mesmo capítulo, mas nos versículos 1 e 2, o que é que diz? Diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornámo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho do Deus com grande combate. Ou seja, o que é que Paulo diz? Paulo lembra a forma como ele e Silas foram vergonhosamente tratados em Filipos, devido à pregação do Evangelho. E naquela longa estrada que vai desde Filipos até Tessalónica, cada passo, queridos irmãos, foi uma dolorosa lembrança dessa forma de tratamento. E eles, sem dúvida, carregavam os sinais exteriores das suas dores. Porque, agora pensem o seguinte, eu aqui queria fazer um tributo ao legado que os nossos irmãos mais velhos nos deixaram aqui há 20, em concreto. Porque nós agora podemos falar do Evangelho de uma forma até livre. As pessoas podem até nos virar as costas. Mas se recuarmos 40 ou 50 anos atrás, quando eu era miúdo, era extremamente difícil, queridos irmãos. As pessoas, se calhar, até chegavam a vias de facto mesmo, como chegaram aqui com o apóstolo Paulo. Não foi só insultá-lo, palavras, em termos psicológicos, não. Nós sabemos que eles foram presos, eles foram açoitados, eles carregavam nas suas costas as marcas dos açoites. Imaginem que nós íamos fazer um trabalho missionário, íamos a Canedo, íamos a Castelo de Paiva. E chegámos ali a Canedo, que equivale aqui a Filipos, e éramos tratados desta maneira. Éramos presos, inclusivamente, éramos açoitados. Acham que nós tínhamos bom ânimo para ir para Castelo de Paiva? Eu penso que não, irmãos. E nem era preciso chegar a tanto. Se nos insultassem ali em Canedo, o mais certo é que nós voltáramos para Vindos. Acho que todos nós pensámos desta forma. Sabem, nesta altura teria sido fácil para os apóstolos seguir uma via menos direta no evangelismo naquela nova cidade. Era fácil. Afinal, depois de tudo o que tinham passado, quem é que lhes levaria a mal? E vamos pôr o caso em nós. Se nós fôssemos realmente insultados em Canedo, até tínhamos uma desculpa bastante fundamentada para não ir fazer o trabalho missionário para Castelo de Paiva, voltámos para trás. Quem é que nos levaria a mal? Ninguém. Tínhamos um motivo mais que evidente para não irmos mais adiante. E sabem que foi debaixo de dor que Paulo e Silas entraram em Tessalónica, com o coração marcado pelos golpes e contusões que haviam recebido nos maus tratos e na detenção em Filipos. Foi assim que eles se apresentaram em Tessalónica. Mas mesmo assim, entraram corajosamente na sinagoga em Tessalónica, apesar das dores que sentiam, e falaram de novo no Messias e da vida transformada e da forma como eles tinham sido transformados. E, no entanto, os tessalonicenses demonstraram que estavam desejosos, reparem bem, e abertos à verdade. A realidade dos fatos, o que é que dizia? Não voltem a pregar o Evangelho outra vez. Mas no meio das dores e sofrimento por que passavam,
Deus estava a dizer a Paulo e a Silas, no versículo 2, como já lemos, sejam corajosos, sejam fortes. E o que é que eles se tornaram? Além de fortes e corajosos, eles tornaram-se ousados. Sim, é preciso ter alguma ousadia, depois de tudo isto, para ir em frente, entrar numa nova igreja, falar acerca do amor de Jesus, do Messias. Eles tornaram-se ousados. E isso, apesar da probabilidade da perseguição surgir de novo. Sim, não estava fora da hipótese eles serem perseguidos de novo. Havia um forte e notório contraste entre a sua condição humana e todas as fragilidades que nos são e são a eles inerentes, não é? Nós somos frágeis, e o poder de Cristo e o poder que Deus lhes concedia. No fim de tudo, o Senhor aproveitou, queridos irmãos, estas circunstâncias externas para quê? Para a sua glória. As feridas visíveis dos pregadores forneciam ao povo prova de duas coisas. Eles olhavam e viam nas costas dos pregadores feridas, a marca dos açoites. E estas marcas dos açoites faziam prova do povo de duas coisas. A primeira era que o evangelho que eles pregavam resultava de convicção pessoal. Não pregavam para benefício próprio. Eles pregavam com convicção. Eles não pregavam para benefício próprio. A segunda é que se tornava claro para os ouvintes que Deus estava com Paulo e Silas de uma forma poderosa. O evangelho que pregavam não era apenas uma teoria intelectual, mas era acompanhado da presença viva do Senhor, tal como revelado na vida dos apóstolos. Deixem fazer algumas questões, colocar para vocês pensarem, não é para responder, como é óbvio. E para mim também. O que é que nós apontaríamos como prova de que Deus transformou a nossa vida pessoal? Imaginem o caso connosco. Somos interpelados. O que é que nós diríamos? Como Deus transformou a nossa vida? E até que ponto essa evidência é visível? Ou seja, nós podemos dizer muita coisa, mas não há evidências. Nem numa vida transformada, nem açoites nas costas. Ou nem sequer é visível. Não passa de uma teoria. Na mesma carta, no versículo 3 que nós já lemos, fala-nos, quando ele diz assim, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, está-nos a falar de quê? Está-nos a falar do caráter dos apóstolos. O caráter dos apóstolos. Sabem que no mundo antigo havia 3 segredos para persuadir, para convencer as pessoas a mudarem de ideia ou de hábitos. As pessoas avaliavam o poder de um argumento com base em quê? Com base no caráter do orador. Primeiro ponto. Segundo ponto, na qualidade ou lógica do próprio argumento. E terceiro, no poder do apelo do orador às emoções ou aos interesses pessoais do ouvinte. 3 segredos para persuadir as pessoas. Mas sabe onde é que Paulo se concentra? Paulo vai se concentrar precisamente no caráter dos apóstolos, como elemento-chave da pregação que conduziu a mudanças radicais na vida das pessoas. É aqui que ele se vai focar. Paulo vai focar-se no caráter, no primeiro ponto, o caráter dos apóstolos. E nesta passagem Paulo traça um contraste entre si próprio e os filósofos populares, cuja pregação era frequentemente motivada por interesses pessoais. O apóstolo até recorre a 3 maus motivos para a pregação para o ministério. O primeiro, nós já lemos, é o engano. Mas o que é o engano, afinal? O engano é uma falsidade intelectual. Ou seja, um pregador pode vir todo entusiasmado, como eu, por exemplo, aqui, com uma ideia que simplesmente está errada. Mas mesmo assim, tal pregador pode ser perfeitamente sincero, uma ideia que está mas está autoiludido. Ele está autoiludido. E pensam tais pregadores que estão a fazer bem aos outros, mas são motivados por falsas ideias. O segundo é a imundícia, ou seja, desonestidade. As pessoas são atraídas para indivíduos que são largamente conhecidos pelo seu poder, ideias ou desempenho. E o terceiro mau motivo é a fraudulência. O que é a fraudulência? Neste caso, o pregador está ciente de que as ideias que apresenta estão erradas, mas tenta conscientemente desviar as pessoas a fim de tirar benefícios pessoais. Paulo e Silas, queridos irmãos, não eram motivados por nenhuma destas coisas. Querido irmão, querida irmã,
pense com atenção nos seus motivos para tudo o que faz. Até que ponto são puros, livres de erro, engano e desonestidade. Se não são o que deviam ser, como é que os pode mudar para melhor? Às vezes nós não conseguimos mudar para melhor por nós próprios. Por isso, em Deuteronômio, no capítulo 10 e no verso 16, o que é que nos diz esta passagem? Deuteronômio 10, capítulo 10, verso 16. Este versículo fala da circuncisão do coração. E diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Uma transformação radical, queridos irmãos. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, em que Cristo esteja entronizado. A segunda passagem encontra-se em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 13. Um versículo extremamente conhecido, Filipenses 4:13, que diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade. Por nós próprios nós não temos poder, não temos capacidade para fazer mudanças na nossa vida. E por último, no livro de Salmos, no capítulo 51 e no verso 10, Salmo 51:10, em que David, ele suplica ao Senhor o quê? Ele clama ao Senhor dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Paulo também nesta carta, no segundo capítulo, versos 4 a 6, nós podemos até ler, que diz assim: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usámos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscámos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Ele aqui descreve, nestas passagens, o contraste entre a motivação do apóstolo para o ministério e as alternativas mundanas que ele já mencionou. Que razão, então, torna por vezes tão difícil perceber as diferenças, irmãos? Isto é, de que modo as pessoas podem enganar-se a si próprias a respeito da pureza dos seus motivos pessoais? Sabem que a palavra traduzida frequentemente por aprovado, reflete a ideia da avaliação ao exame, não é? Quando nós vamos fazer um exame, ficamos ou não aprovados, certo? É isso que quer dizer. Os apóstolos permitiam que Deus avaliasse a integridade da sua vida, das suas intenções. O propósito, o objetivo dessa avaliação era garantir que o Evangelho que eles anunciavam não seria distorcido por um contraste entre aquilo que pregavam e a forma como viviam. Era este o motivo dos apóstolos deixarem-se avaliar, de serem examinados por Deus. Os pensadores da época escreviam sobre a importância também do autoexame. Se querem fazer uma diferença no mundo, ensinavam eles, precisam de examinar constantemente os vossos motivos e intenções. Mas sabe o que é que Paulo fazia? Paulo levava esta ideia um passo mais adiante. Além do autoexame, ele era examinado por Deus. Deus verificava que aquilo que Paulo pregava era coerente com a sua vida interior. E aqui é que está o busilos da questão, queridos irmãos. Nós podemos pregar, podemos falar muito em termos teóricos, mas temos que nos deixar examinar por Deus. Às vezes até os nossos motivos podemos pensar que estão certos, mas estão errados. E devemos deixar-nos examinar por Deus, fazer uma avaliação da nossa vida, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Tem que haver coerência entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Além dos três motivos já apresentados, o apóstolo acrescenta nestas passagens que eu li o conceito de que é lisonja. Quando ele fala em lisonjear, o que é que isto quer dizer? Lisonja quer dizer falar para as pessoas ficarem agradadas de nós, de acordo com aquilo que as pessoas querem. É isto que quer dizer lisonjear, agradar às pessoas. Mas a lisonja é uma base frágil para o evangelismo. Paulo não era motivado pelo que as outras pessoas pensavam dele. Não, ele não pensava assim. Ele não queria lisonjear as pessoas. Ele preocupava-se
mesmo com as pessoas, que nós vamos ver mais daqui a um bocadinho. Ele amava as pessoas. Além da lisonja, ele excluía outra motivação mundana para o ministério, que é o quê? Quando ele fala aqui da avareza, está a falar do dinheiro. O que é que na tua vida agrada a Deus, querido irmão? E porquê? O que é que não lhe agrada e porquê? Miqueias, no capítulo 6, no verso 8, o profeta Miqueias, o que é que nos diz? Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e ames humildemente com o teu Deus. É isto que o Senhor pede de nós, que andemos humildemente com Deus, amamos a justiça e a beneficência. Sabem que no mundo de hoje o dinheiro, o sexo e o poder são coisas que todos nós utilizamos no dia a dia, em termos teóricos, são frequentemente considerados as principais motivações do comportamento humano, pelo menos para aqueles que se consomem com quê? Com o seu interesse pessoal. É isto que realmente importa a estes homens. Embora a principal motivação de Paulo fosse a de agradar a Deus, como já vimos, nos versículos 7 e 8 ele expressa uma motivação adicional. Vamos ler. Diz assim no capítulo 7 e 8, na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porque nos eras muito queridos, muito queridos. E, embora a principal motivação de Paulo fosse a de agradar a Deus, como eu já disse, nestes versículos, o que é que ele expressa? Ele expressa uma motivação adicional, ele vai mais longe. O que é que ele expressa? O seu grande afeto pelos próprios habitantes de Tessalónica. Por isso ele utiliza uma linguagem de calor emocional. Pregar o Evangelho era muito mais do que o dever para Paulo. Ele deu o seu coração, todo o seu ser ao povo. E é isto que faz a diferença, queridos irmãos. Ele mostra o seu grande afeto pelas pessoas. Ele fala com um calor humano. Ele abriu toda a sua alma, todo o seu coração àquele povo. Ele toca no coração das pessoas. Ele entra no coração das pessoas. Reparem bem, nós já ouvimos muita coisa, mas vamos nos lembrar do nosso batismo. Será que todos nós também não fomos tocados por uma outra pessoa? Não foi propriamente uma frase, uma doutrina que nos fez dar o passo, mas foram provavelmente pessoas e o trabalho do Espírito Santo de Jesus na nossa vida. Quando o nosso coração é tocado, opera-se grandes mudanças. Em 2 Coríntios, no capítulo 8 e no verso 5, nesta carta, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 8 e verso 5, diz assim: E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que é que nós vemos nesta passagem? Nesta passagem vemos o caráter e a ternura com que os apóstolos tratavam as pessoas, bem como o caráter daqueles que dão testemunho diante dos outros. Ou seja, aqui que há um efeito multiplicador, irmãos. Se eu for terno, se eu for agradável para as outras pessoas, se estivermos num grupo, se a igreja no seu todo mostrar estas qualidades, não acham que os outros também vão ser ternos? Vocês não acham que essa ternura, esse interesse pelos outros também se vai transportar lá para fora? É disto que o apóstolo Paulo está a falar. E ele está feliz, porque não foi em vão o seu esforço, o seu zelo, o seu carinho, o seu amor pelos apóstolos e pelos habitantes de Tessalónica. Agora há uma passagem dos Atos dos Apóstolos que eu condensei, duas páginas, da 234 e 236. E a irmã Ellen White diz-nos o seguinte: não importa a veemência da afirmação da fé, aquele cujo coração não está cheio de amor a Deus e aos seus semelhantes, não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Poderá demonstrar uma grande liberalidade, mas, se por qualquer outro motivo que não o genuíno amor, entregar todos os seus bens para sustento dos pobres, isso não o recomendará diante de Deus. E eu sublinhei aqui a preto, aquilo que eu já disse. O Evangelho alcança a sua máxima força quando toca o quê? Quando toca o coração, quando penetra no coração. No livro de Lucas, no capítulo 11, versos 11 a 13, Lucas, capítulo 11, versículos 11 a 13,
Diz assim: e qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Posto vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, um bom pai, o que é que ele faz? Estabelece limites e dá encorajamento, bem como amor. Adapta o seu cuidado e disciplina ao caráter singular e à condição emocional de cada filho. É verdade. É para aqueles aqui que são pais e têm mais que um filho, os filhos não são iguais, pois não estou a dizer nenhuma novidade, são diferentes, os meus são diferentes. E nós temos que dar este calor, dar este encorajamento, mas estabelecer simultaneamente limites na educação. Ele adapta o seu cuidado e disciplina ao caráter singular, como eu já disse, e à condição emocional de cada filho. Dependendo da criança e da situação, o pai pode dar ânimo, ou uma repreensão severa, ou um castigo disciplinar. E nesta carta de Paulo, há uma certa tensão na perspectiva missionária dele. Por um lado, ele procurava sempre adaptar a sua atitude ao caráter e à situação específica das pessoas, como um pai aos filhos. Por outro lado, ele estava muito preocupado com a autenticidade, de modo a que o exterior e o interior fossem um só. E surge a questão: como é que se pode ser autêntico e genuíno e, no entanto, ser tudo para todos? E sabem qual é o segredo? O segredo é o amor que o apóstolo tinha para com os seus conversos. Este é o segredo. O amor genuíno que Paulo tinha para com os seus conversos. Ele fazia tudo o que podia para ser um modelo de autenticidade. Diante deles, contudo, compreendia que havia coisas que eles ainda não estavam prontos para atender. E na carta, em João, no capítulo 16, e no verso 12, João 16, 12, ele diz assim, o apóstolo João, 16, 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não me podeis suportar agora. Por isso, queridos irmãos, Paulo, ele trabalhava com as suas mãos e adaptava as suas instruções a tudo a fim de evitar pôr demasiadas barreiras na via da aceitação do Evangelho por parte das pessoas. Ou seja, Paulo tinha amor pelas pessoas, Paulo tinha um interesse genuíno pelas pessoas, Paulo era autêntico, mas Paulo não queria ser pesado às pessoas. Ele trabalhava, como ele diz aqui na Bíblia, noite e dia. É claro que não era noite e dia, literalmente. O que isto quer dizer é que ele trabalhava muito, muito para prover o seu sustento. E além de trabalhar muito para não ser pesado às pessoas, não ter nada que o apontasse, Paulo ainda falava durante o seu trabalho às pessoas do amor de Jesus. Falava da sua vida, como é que ele tinha sido transformado, como é que ele foi um perseguidor e como é que a sua vida foi transformada na estrada para Damasco. Sem dúvida que esta é uma extraordinária lição de autossacrifício, sim. E que razão levava Paulo a fazer tudo isto, irmãos? Fazia-o porque queria que os novos cristãos soubessem que ele estava ali por eles, como um pai pelos seus filhos. Os pais não cobram aos filhos por lhes darem educação, por fazerem deles as pessoas que devem ser. Era isto que ele queria que eles soubessem. Ele estava ali por eles, porque os amava, porque tinha interesse por eles. E quando não podia estar com eles, como nós sabemos, ele tinha uma preocupação. Através das suas cartas, ele escrevia a Timóteo, escrevia aos outros apóstolos, a perguntar como é que vai a igreja de Salónica, como é que vai a igreja de Filipos, como é que vai a igreja de Corinto. Ele estava em contacto sempre permanente com as igrejas que ele ia criando. Ele tinha um interesse genuíno pelas pessoas. E em jeito de conclusão, gostaria de dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, queridos irmãos, põe a sua alma a descoberto de uma forma que nos estimula a pôr em ordem nossas próprias esperanças espirituais, os nossos sonhos e motivações, de modo a agradar-nos a Deus e a exercer a influência correta sobre os outros. É isto que ele nos estimula, a agradarmos a Deus e a exercer uma influência correta sobre os outros. Os apóstolos, como nós já vimos, abriram o coração para revelar os mais verdadeiros motivos para a atividade missionária. Já vimos que o motivo supremo qual era? Agradar a Deus. Quer aqueles a quem servimos estejam ou não agradados. O motivo supremo é agradar a Deus.
O motivo mais importante para a atividade de evangelização é um amor sincero pelos perdidos. Que realmente, queridos irmãos, nós possamos mostrar este amor sincero uns pelos outros, um interesse genuíno, que o nosso cristianismo seja autêntico, possamos ter uma vida coerente. É este o meu desejo esta manhã para mim e para cada um de vós. Bom sábado.